Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pencast e no episódio de hoje a gente vai abordar mais uma vez aqui o tema vai ser a Alemanha, só que agora com uma perspectiva um pouco diferente, né, do Evaldo Júnior, meu antigo professor da faculdade, mais um deles aqui que eu tenho o prazer de ter aqui no podcast. A gente vai conversar sobre alguns assuntos como que foi o processo dele de ir para a Alemanha, quais foram as diferenças nos processos do Brasil para lá. E, mais do que isso, na perspectiva do Evaldo de como que é entrevistar candidatos e o que ele sente de mais dificuldade, né? O que os candidatos precisam fazer melhor, como que eles precisam se preparar melhor, preparar o LinkedIn e se preparar para as entrevistas também. Além disso, também vamos passar um pouquinho sobre a adaptação dele lá na Alemanha, porque já morou em duas cidades pequenas, quer dizer, em duas cidades, uma bem pequena, né, na região da Bavária, e agora em Berlim, que é um mundo à parte por si só, né? E para falar sobre isso, tem aqui eu, Gabriel Rubens, juntamente com o Vinícius Pasco Antônio. Tudo bem, Vinícius? E aí, Gabrielio. E aí, Evaldo, tudo bem? Beleza, pessoal? Alô. Beleza. E aqui também o Gabriel Lima. Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Eu tô aqui hoje só para saber se o Evaldo escovar os dentes ou não lá durante as tardes na empresa dele na Alemanha. E aqui com a gente também hoje o Evaldo que vai compartilhar a experiência dele com a gente. Oi pessoal, tudo bem? Aqui, tudo bem? Inverno já chegando em Berlim, temperatura baixando aqui, tudo bem? E sim, eu ainda escovo os dentes após o almoço, mesmo o pessoal perguntando pra mim toda vez, você vai pro dentista hoje? Qual ocasião especial? Por que você tá escovando os dentes? Tem algo errado aí? Primeira coisa que eu queria falar, né? Gabriel Lima e Vinícius, vocês não sabiam, o Evaldo foi um dos meus professores, então fico muito feliz de ter você aqui. Como eu falei pro Fernando na outra, assim, que eu gostava muito do tempo que eu estive na Unimonte, que muita gente critica a faculdade, mas pra mim foi uma experiência muito boa, tive muitos professores bons, e tu trouxe algumas coisas diferentes, né? Tu foi o primeiro professor na faculdade a falar sobre MVC, a falar sobre versionamento de código com Git, falar de TDD, etc, porque era coisa que eu já vinha estudando, mas eu acho que ninguém mais da classe sabia, né? Eu tinha lido o livro de XP, então já tinha um pouco de contexto na época, mas ninguém mais sabia e tu começou a introduzir. Então, já começar agradecendo por esse tempo ali, porque já ajudou a abrir a cabeça ali e acho que você e outros professores acabaram definindo minha carreira, então muito prazer em te ter por aqui. E ainda nesse contexto, né? Porque naquela época, além de dar aula, tu também tinha tua empresa, né? A Ksoft. Uhum. Tu tinha um blog que tu mantinha e eu lembro que tu participava muito da comunidade com open source, Linux. Então, eu sempre participei de comunidades. Eu me interessei por Linux, por GNU, por software livre em um certo ponto. E aí eu conheci um pessoal que estava organizando um FLISOL, que era o Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre, porque era mais difícil, né, de instalar, de você ter Linux rodando na sua máquina, era mais difícil, né, lá em 2008, 2009, 2010, era um pouquinho mais complicado. Então a gente fazia esse festival uma vez por ano, e aí eu vi no BR Linux, se eu não me engano, tinha aquele site, acho que hoje está parado hoje em dia, mas eu vi no BR Linux alguém que postou, olha, eu vou organizar aqui um FLISOL em Santos e eu tô procurando ajuda. Aí eu contatei e aí a gente começou a conversar, dali surgiu um grupo e a gente organizou o evento acho que por uns 5 anos, se eu não me engano. Eu só deixei de organizar realmente quando eu saí de Santos. E assim, a gente se encontrava todo sábado e tudo, né? Conversava sobre software livre, principalmente software livre. E assim, treinando e aprendendo, e um ensinando ao outro e tudo mais. E foi uma época bem legal, assim. Nessa época foi um pouco depois de eu terminar a faculdade, eu fiz uma pós-graduação, e após a pós-graduação eu tive esse convite para dar aulas lá na Unimonte. E eu acho que eu comecei exatamente como uma disciplina que era alguma coisa do tipo sistemas operacionais livres, alguma coisa assim. Ensinando Linux para o pessoal, e depois de um semestre, como tinha dado certo, o pessoal falou, quer testar outras coisas, né? E aí eu entrei também com introdução à programação, e depois acho que tinha também uma outra disciplina que era para programação para web. E enquanto isso, eu também estava trabalhando na minha própria empresa, a Ksoft, lá na incubadora.
incubadora de Santos. A gente fez um processo lá na incubadora, a gente apresentou um plano de negócios, a gente foi aceito na incubadora e a gente tentou esse modelo de negócios, né? Que ainda era muito, vamos dizer assim, não sei, muito para frente. Talvez esse tenha sido um dos problemas, porque a empresa já não existe mais, mas a gente sempre tentou trazer muita tecnologia assim, né, mais avançada, por assim dizer. E quando eu digo mais avançada, é coisa que hoje em dia é super simples, que é, por exemplo, software na nuvem. E hoje em dia é super comum, mas naquela época era mais, o pessoal queria mais realmente caixinha, levar, instalar na empresa e tudo. Enfim, né? Acontece. Depois disso, eu fui trabalhar em São Paulo. Eu trabalhei aula? Não, eu continuei dando aulas e aí era bem corrido, porque eu saía de casa, sei lá, 5 horas da manhã, pegava o fretado, ia pra São Paulo, voltava, dava aulas e chegava em casa, sei lá, 10, 11 horas da noite. Não eram todas as noites que eu dava aula, mas eram quase todas, assim. Nossa, que horas que você chegava pra dar aula lá? Que eu trabalhava e chegava... Na época eu não fazia faculdade quando eu trabalhava em São Paulo, mas tinha um pessoal que estudava comigo lá na época. Tava fazendo faculdade, que trabalhava em São Paulo, chegavam só 8 horas pra frente. Então, às vezes eu chegava um pouco antes das 6, que se eu não me engano é o horário que começava, mas a maioria dos dias era 6h30, 6h40, assim, então eu acabava pegando horários um pouco mais tarde até, pra poder evitar problemas, mas era bem puxado, assim. Eu fiquei fazendo isso de faculdade, mais eu trabalho em São Paulo, acho que eu não lembro agora, foi uns 8 meses, talvez 9 meses. Aí eu tive que sair da faculdade porque realmente não tava dando. Tem mais coisa que tu fez por aí, além de participar de comunidades e manter o teu blog, né? Que hoje... Eu não sei se naquela época já era em inglês, mas eu sei que ultimamente tu posta mais no evaldojunior.com em inglês, né? Tu também escreveu um livro aí nesse meio tempo, né? Sim. Na verdade, os meus blogs ainda existem, tanto em português quanto em inglês, eu tenho os dois. Tá bem menos frequente atualmente. Realmente, quando eu quero falar sobre alguma coisa, eu vou lá e falo sobre essa coisa. Mas é bem menos frequente. E sim, eu escrevi um livro pela Casa do Código, um livro chamado Desenvolvimento Web com PHP e MySQL. Acho que, se eu não me engano, o primeiro lançamento desse livro foi em 2013. E aí já morando, porque eu vim para a Alemanha em 2014, em outubro de 2014. Já morando aqui, acho que em 2016, fizemos uma atualização do livro para o PHP 7. Faz, acho que uns 2 meses, 3 meses, foi lançado a 3ª edição agora do livro, falando sobre PHP 8. É o mesmo livro, basicamente, é a mesma... Porque o livro ele conta uma historinha, eu sempre gostei muito daqueles livros Use a Cabeça. Eles são meio lentos, assim, Pá, meu favorito. Mas para quem só quer o suco da coisa, sim. Ele é meio lento, né? Mas para quem quer uma experiência de aprendizado, ele é legal. Então eu fiz também seguindo esse mesmo esquema, né? Então ele não é um livro assim para quem já, sei lá, já programa em Java há 10 anos, você quer aprender PHP. Provavelmente esse livro não é para você. Agora, você está começando na carreira, quer aprender PHP, como que funciona a web, eu explico bastante sobre como funciona uma requisição, o que é um servidor, por que o banco de dados existe, esse tipo de coisa. E aí, eu fiz agora uma atualização, incluindo PHP 8, mas foram colocadas outras coisas ali também, como algumas atualizações no PHP e algumas outras coisas que eu achei interessante adicionar. O legal é que o livro começou acho que com 200 páginas, a segunda edição teve quase 300 e essa agora está com 400 e alguma coisa. A Casa do Código fez muita parte assim, do começo da minha carreira, os momentos que eu tava aprendendo pra caramba sobre design patterns. Lembro que eu li um livro de design patterns, arquitetura, um outro sobre arquitetura, e alguns outros lá, né? Eles têm livros muito legais mesmo. Eu gosto da metodologia. E continuam atualizando sempre, né? Eu vi também o teu... Eu lembro quando tu lançou na época e eu voltei pra ver agora, né? E aí eu vi que tinha atualizado esse ano. Então isso também é bem legal, que continua atualizando. Sim. E tu mencionou aí o Use a Cabeça. Eu tenho boas lembranças com ele porque eu tentei aprender Java um pouco antes de ter na faculdade a matéria. E talvez até antes de entrar na faculdade, não lembro. E eu não entendia muito, né? O conceito de Java era muito complexo, esse esquema de classes, orientação a objeto, não fazia o menor sentido pra mim, assim. Por mais que eu achava que eu tinha entendido, depois eu via que eu não entendi, né? E aí Use a Cabeça foi, uma historinha, abstração. Tinha umas piadas, uns trocadilhos, né? Então, tinha poema no meio do livro, né? Sobre orientação a objeto. E essas coisinhas, assim, esses detalhes, essa abstração maior até, pra mim, que não tive contato nenhum com programação antes, foi muito bom, né? Legal. Uma coisa que eu achei bem interessante também foi que
quando você começou a dar aula na faculdade, foi sobre uma matéria que você estava assim, super por dentro, né? Que é uma das coisas que você estava defendendo a causa, estudando por trás e tal. Isso também deve ter te dado um gás a mais ali para começar a dar aula já de um assunto que você estava super à vontade. Não sei se é todo professor que consegue ter esse tipo de privilégio, né? De começar com matéria assim que gosta mesmo ali, né? Mas todas as disciplinas que eu peguei foram sempre coisas que eu realmente queria bastante, assim. Realmente eu estava bem, né, desenvolvimento web, né, próprio software livre, essas coisas, então foi sempre coisas que eu gostava bastante de falar sobre, então dar aula era só natural. E aí tu foi trabalhar em São Paulo e se eu me lembro bem, antes de tu se mudar, tu tava na Dafit, né? Porque eu lembro que a Dafit tinha bastante destaque naquela época, assim, pelo menos entre os desenvolvedores, e aí eu vi que tu foi pra lá pelo LinkedIn, tu recebe as atualizações e eu pensei, caramba, que legal. E a Dafit foi a última empresa que tu foi antes de se mudar pra Alemanha, certo? Sim, foi. Legal. Eu passei lá 1 ano e 8 meses, eu acho, aprendi muito. Foi uma escola, assim. E tem muitos ex-colegas que se tornaram amigos, que eu ainda mantenho contato. Eu trouxe gente depois para trabalhar comigo, né, aqui na Alemanha, de lá da própria empresa. E aí, enquanto eu trabalhava lá, foi que uma recrutadora entrou em contato comigo. Aí eu respondi, ela falou, trabalho legal, tal, não sei o quê. Bamberg, essa cidade pequena, mas o emprego é legal, a empresa é legal. Aí eu vim pra cá, vim pra trabalhar numa empresa chamada Rakuten, que é uma empresa japonesa. Hoje em dia eles são mais conhecidos porque são eles que fazem o patrocínio do Barcelona. Então tá lá na camisa deles lá. Então eu vim para trabalhar para eles e o que aconteceu foi que eles compraram uma empresa pequena que já existia lá, por isso que o escritório deles era em Bamberg, essa cidade pequena. E aí foi aquilo, né, uma grande mudança, né, tudo é diferente, você tem que se acostumar com o clima, com o idioma, com as pessoas, mas foi legal, foi interessante tudo isso. Cara, que coincidência, porque quando eu vim aqui para a Alemanha também, a empresa que me chamou foi para Rakuten. E eu lembro que eu só sabia quem era por causa do Barcelona, e paralelo ao processo da Rakuten, eu também tive o processo para vir aqui para Dortmund. E eu lembro que tinha que fazer o teste deles, a primeira parte era um projeto, né, que você tinha que fazer, se não me engano. Como que foi o teu processo seletivo? Tipo, teve entrevista técnica, você teve que fazer um projetinho, tudo em inglês, tinha que saber alemão, como que foi no teu caso? Não, foi tudo em inglês, o trabalho era em inglês. Tinha, por ser uma cidade pequena, a empresa cresceu lá, basicamente, tinha muitos alemães na empresa, mas não era o idioma oficial. O idioma oficial da empresa sempre foi em inglês, toda a comunicação interna sempre em inglês. Então, o meu processo foi em inglês também. Pelo que você descreveu do seu processo, eu acredito que foi para Java, porque era o pessoal de Java que tinha esse processo um pouco mais... não sei, mais complexo, vou dizer assim. Isso foi. Mas o meu foi basicamente foi uma entrevista, assim, informal, um bate-papo, na primeira entrevista. Depois teve uma sessão de código, que foi online, então eu compartilhei minha tela e fiz. Mas foi, assim, era um problema para ser resolvido, era um problema de orientação a objeto, era uma coisa do tipo... preparar os objetos para uma aplicação de desenho gráfico, por exemplo. Aí era do tipo, sei lá, você vai ter um objeto que é um quadrado, aí você tem só a posição daquele quadrado, as dimensões do quadrado e a posição dele dentro da folha. Aí você tem um outro objeto que é um triângulo, um outro que é um círculo, aí você só trata de forma diferente. E aí tinha que imprimir a posição deles, não tinha que desenhar, era só do tipo, olha, o quadrado está nessa posição, o círculo. Então assim, foi fácil, foi relativamente bem fácil esse teste que eu fiz. Foi só isso. E aí foi essa primeira conversa, esse teste online que durou mais ou menos 1 hora. E foi isso. E depois disso eles fizeram uma oferta. O meu tinha sido para Java, só que não foi em 2013. 2013, pelo que eu me lembro, eu estava aprendendo que era orientação a objeto, aprendendo que era Spring, MVC. Eu acho que meu processo foi tipo 2016, 2017. E eu lembro que tipo, me acharam no LinkedIn também.
E quando me chamaram, tipo, eu lembro que eu tava querendo já vir pra cá, eu não tava procurando ativamente, mas eu tinha um LinkedIn em inglês, eu tinha descrito muito bem como que era as minhas experiências profissionais. E no teu caso, eu acho que ajudou, né, também você ter experiência com comunidade, com professor, eles dão um valor maior, ajudou. Né? Sim, ajudou. Eu sempre tive muito esse negócio de comunidade e palestrar, né, participar de eventos, essas coisas, sempre tentei ser aceito para palestrar e tudo mais, então isso ajudou, sim. E deixa eu só voltar aí alguns passos atrás que tu falou da recrutadora. Foi a única vez que tu fez uma entrevista para fora do Brasil? Essa? Foi a tua primeira? Não, mais ou menos um ano antes, e há cerca de um ano antes eu tinha feito uma entrevista para Booking, em Amsterdã. Tava bombando nessa época, né? Eu lembro que a galera foi pra Booking, tipo, por, sei lá, alguns anos seguidos. Isso que eu ia falar, acho que foi a época que eu mais ouvi falar da Booking, assim, né? Nesse ano. Acho que eles cresceram bastante nessa época. Sim. Eu fiz entrevista, eu não passei. Eles eram bem mais focados em Perl, não sei se eles ainda usam Perl, mas eu não passei na entrevista com eles. Foi um ano antes, eu acho, dessa entrevista. Cara, pra achar alguém de Perl na época... Não sei se era uma coisa muito tradicional, assim, né? Comum de ser já, de ser bem raro mesmo. Eles estavam dispostos a ensinar, assim. Tanto que eu fiz os testes tudo em PHP na época. Ah, tá. Era mais voltado à estrutura de dados, algoritmo, tipo, pegada de entrevista pra Feng ou não? Era um projeto? Era mais assim? Era nesse esquema, Mais fundamento ali. Se tu não estuda, não se prepara, a gente não vê no dia a dia, né? É outra coisa. Não. Hoje em dia quer dizer, durante o meu tempo na Rakuten eu me tornei não só lead, mas também gerente, então eu contratava e tudo mais. Então eu nunca fui fã desses testes do tipo, sei lá, faça uma lista, agora inverte a lista, agora faz uma árvore binária, agora inverte, agora faz, sabe? Não, tem bibliotecas para isso, sabe? Então vamos fazer o seguinte, faz um cadastro disso, me mostra que você sabe fazer o que eu faço no dia a dia, porque é isso que eu quero que você... Exato. Então... o Gabriel Lima falou disso também. Eu acho que não foi no episódio, nenhum dos episódios que a gente conversou, porque a gente gravou, sei lá, por 2 horas, tive que cortar umas partes, mas ele comentou também que ele não é muito fã desse tipo de teste, porque não é prático, né? Não, mas... eles testam uma coisa bem específica, né? Eles não testam... Né? Depois, sei lá, tem até muita coisa sobre isso, muita piadinha sobre isso, né? Durante a entrevista é tudo isso, e aí primeiro dia do emprego você tem como você mover esse negócio 3 pixels pro lado, porque tá, sabe? Então... A vestibular, né? Aí a pessoa fala, então, eu não sei mover pixels, só sei inverter uma lista binária. Sim. Consigo criar um modelo de A agora, mas colocar os cara, não precisa resolver um Dijkstra aí, alguma coisa assim. É bem complexo esse tema mesmo. Tem gente que fala que eles estão dispostos a perder gente boa, eles querem arregar lá em cima alguém que entenda desses fundamentão mesmo. Mas ao mesmo tempo é o que tu falou, né? Quando tu vai usar isso no dia a dia? Muito difícil. Eu penso que uma coisa é você saber de alguns conceitos que são importantes por si só. Saber como funciona uma requisição, como funciona uma conversa entre cliente e servidor, quais alguns fundamentos que são importantes ali, que vão servir de base para você fazer muita coisa em cima. Normalmente o pessoal pergunta sempre pra mim e pro Vinícius, né? Tipo, se as entrevistas que nós fizemos foram diferentes das entrevistas que a gente faz normalmente no Brasil. Nessa específica, tu sentiu essa diferença? Então, é difícil de dizer, porque assim, eu fiz um estágio há muito tempo atrás, e para esse estágio eu não tive que fazer entrevista, né? Foi basicamente uma conversa e vamos ver no que dá, foi basicamente isso. E aí depois eu tive a minha empresa e quando eu fechei, que eu fui para a Dafit, foi a única entrevista que eu fiz. Eu tive uma indicação lá, então facilitou, claro, quando você indica, né? Já facilita. Mas o teste deles na época também era alguma coisa do tipo... Tinha umas perguntas assim, específicas sobre PHP, porque eles usavam PHP, não sei se ainda usam. Umas perguntas específicas, né, sobre classes e tudo mais, mas no final das contas o que foi o teste mesmo assim, foi uma conversa com um dos gerentes lá. E ele basicamente falou, olha, sei lá, você tem esse servidor aqui, você tem 1000 pessoas tentando acessar, como é que você faz? Aí eu falei sobre load balancer, falei sobre, né, vamos tentar deixar sem estado dentro do servidor, né, porque senão uma requisição vai para um, vai para outro, depois o outro não sabe o que é aquela requisição, esse tipo de coisa. Então aí, ok, passei, legal.
E aí eu fiz essa outra da Booking, que foi um desastre para mim, porque eu não estava preparado. Não vou dizer que foi injusto ou alguma coisa, que eu pensei que seria outra coisa. Não estava muito ligado em algoritmos específicos naquela época. E aí eu fiz essa da Rakuten, que foi esse orientação a objeto bem dia a dia, vamos dizer assim, bem dia a dia. E depois, eu não lembro de ter feito outras entrevistas, assim, porque eu acabei ficando na Rakuten por 6 anos. Durante esse tempo eu fiz, sim, algumas entrevistas, mas eu nunca tive uma intenção, assim, de sair. A entrevista era mais para ficar afiado, para poder saber como é que tá o mercado, esse tipo de coisa, né? Nunca tive muita intenção de sair. Então, eu não sei dizer se é muito diferente do que tem no Brasil. Então, e é legal tu falar tu falar sobre a entrevista da Booking que você não passou e você ficou frustrado, porque a gente conversa bastante com o pessoal e é uma coisa que a gente sempre fala, tipo, se você quer, por exemplo, se você quisesse trabalhar na Booking, o bom de você não ter passado é que você já sabia, beleza, não passei porque eu não sei estrutura de dados e algoritmo, eu vou focar nisso. Então, para quem tá aí querendo, tipo, uma vaga fora, uma vaga em uma empresa grande, ou uma vaga em alguma empresa X, aplica para vaga, você não vai passar, mas pede o feedback, vê o que você precisa e aí inverte seu tempo no que você realmente precisa aprender. Tenta pegar essas entrevistas que você não vai passar em todas, é normal, só o Gabriel Lima passa em todas. Tenta pegar o que você não consegue aprender, ou que falta, e investe seu tempo, né? Que é um jeito de você poder crescer na carreira, não ficar muito frustrado. As que não passam feedback, hein? As que não passam feedback é... Cara, as que não passam feedback são complicadas. É bem ruim, né? Eu já acho ruim as que não pedem feedback, sabe, assim, do processo. Eu gosto muito quando a empresa pergunta, pô, tu quer falar um pouco como foi o nosso processo? Tem empresa que não pede. E teve que eu queria muito dar alguns feedbacks pra eles, que eu achei muito ruim algumas coisas, mas não pediram. E aí já foi um ponto negativo. Sem eles pedirem. Mesmo sem pedirem? Mesmo sem pedirem, às vezes, assim, quando eu achei ruim, assim... eu tenho que falar, lógico, acho que da melhor maneira, assim, mas eu falar, não sei se eu considerar ou não, mas gostaria só de ressaltar alguns pontos que eu achei que assim, se podiam melhorar. Não, faz sentido. Assim, sabe? Eu achei interessante essa parte do projeto, porque um dos projetos que eu fiz para entrar em uma das empresas que eu trabalhei, que eu achei que foi mais legal, foi a do Elo7, que justamente era muito nesse nível, assim, é um projetinho que todo mundo conhece lá, que quem já fez o processo no Elo7, né, que era Explorando Marte o nome, e era bem em cima, assim, de posições de um explorador, um robô de Marte, como você posicionava ele numa matriz e como você movia ele. Então, você conseguia, através do movimento, dizer se ele conseguiu dar o movimento para a esquerda ou não, para cima, para baixo. E o legal o problema era hiper simples, mas o que eles olhavam por trás era como você deixava aquilo orientado a objeto de verdade, sabe? Usar ele num ou não, como que era a conversa de cada mensagem, a mensagem que cada instância dava para outra ali, né? Então, essa sim talvez seja uma boa motivação para trazer uma prova que é conceitual, mas que vai ser realmente pro dia a dia, porque lá era muito assim, focado em, vamos tentar deixar um negócio super decente, reaproveitável, orientado a objeto de verdade, assim. Acho que você comentou desse seu projeto, você comentou que foi relativamente simples, mas talvez fosse o que eles precisassem ali na hora de saber se você conseguiria usar bem aqueles fundamentos ali, né? Mas é aquilo, né? Pra mim foi simples, de repente para outras pessoas teria sido um pouco mais complexo, né? E atualmente a gente está contratando, né, na empresa onde eu estou agora, a New Store, e eu sou, assim, claro, cada time é um time, né? Então no meu time a gente tem o nosso próprio, porque cada time aqui dentro dessa empresa é bem uma microempresa mesmo, né? Então nós temos nossos próprios processos, nós temos, não vem nada assim de cima do tipo, olha, você tem que fazer Scrum, você tem que fazer Kanban, você tem que fazer isso, você tem que fazer... Não, a gente decide, a gente se organiza, nós somos um time e nós decidimos como trabalhar, é assim. Então no nosso time, que eu posso falar, a gente tem um processo e o nosso teste é algo do tipo, olha, você tem um pedido, o pedido tem 3 itens e vai chegar da transportadora uma requisição dizendo, estou entregando o item A usando o pacote 1, 2, 3. E você tem que guardar isso. Porque se a transportadora falar, estou entregando o item A usando o pacote ABC, aí você fala, opa, peraí, você já entregou usando o pacote 1, 2, 3, então não pode mais. Então, tá vendo? É uma coisa bem dia a dia, né? Não é algo do tipo,
muito focado em algoritmos ou coisa assim, porque sim, dá para usar algoritmos ali dentro, mas eu não quero saber, eu quero saber se a pessoa tem a capacidade de entender o contexto do problema e de criar uma solução para aquele problema, né? O problema é, eu quero fazer o tracking dos pedidos, né? O acompanhamento dos pedidos, né? Eu quero saber onde eles estão. É isso. Entra muito o skill de problem solving aí, né? Que é um skill super alto hoje em dia. Saber, e aí, você sabe resolver esse problema sim ou não? Você consegue até analisar o comportamento mesmo assim, da pessoa durante aquele problema. Então, como é que ele vai pensar ali, quais são as formas que ele vai estruturar o código dele. Geralmente é bem aproveitável. Sim. Né? Eu vou aproveitar então que a gente tá falando muito dessa parte de entrevista, porque tu tem até lá no blog evaldojunior.com, né, uma parte que tu dá algumas dicas de entrevistas. Então convido todo mundo para poder ir lá e ler esse post, né? São dicas bem gerais, né? E aí eu queria pegar, mais especificamente na Alemanha, porque tu tá entrevistando uma galera, né? Então tu sabe o que... Não sei se tu tá agora, nesse momento, com o teu time, mas pelo menos na Raquel também. Então na tua empresa anterior e na atual tu tá entrevistado. O que tu vê, assim, quando tu entrevista, talvez... Tu entrevista muito brasileiros, somente? Não muito. Não muito. Já entrevistei alguns. Bom, é assim, aquele post ele surgiu, na verdade, depois de muitas entrevistas frustradas, né? Então foi bem aquele negócio, tipo, eu vou reclamar para alguém. Frustrados com os candidatos? Com os candidatos ou com os entrevistadores? Sim. Com os candidatos, legal. Isso. Algo do tipo, não sei, aparecer 15 minutos depois, sabe? Não faça isso, né? Ou então, eu já fiz entrevista, por exemplo, onde a pessoa estava andando na rua. Assim, se a pessoa me falar antes, olha, eu posso fazer a entrevista nesse dia, nesse horário, e o motivo que eu posso fazer nesse dia, nesse horário, é porque eu estarei indo do ponto A ao ponto B e eu vou estar caminhando por esse parque, leva 1 hora essa caminhada, e eu tenho que fazer isso nesse meu dia, então eu vou aproveitar esse momento para fazer a entrevista. Está tudo bem para você? Sim, está tudo bem para mim, vamos conversar, não tem problema nenhum. Agora, você vai fazer a entrevista e aí tá aquele barulho, carro, cachorro, não sei o que. Você fala, você tá em casa? Não, eu tive que sair, fazer alguma coisa. Poxa, você podia cancelar, você podia avisar, podia fazer alguma coisa, assim. Mas assim, eu já entrevistei gente do mundo inteiro. Já fiz muitas entrevistas. Quando eu tava na Rakuten, principalmente, porque passei 6 anos lá, né? E agora eu tô na New Store faz 10 meses. Aqui eu já fiz, eu acho, umas 10, 12 entrevistas, talvez. Mas lá eu perdi a conta. Lá eu perdi a conta, assim, foram muitas. Eu cheguei a contratar mais de 20 pessoas durante o tempo que eu estive lá. E para contratar uma, você precisa fazer umas 20 entrevistas. Sim. Então foram muitas entrevistas, assim, muitas entrevistas. E aí esse post surgiu exatamente dessa minha frustração, né? Dessa coisa tipo, olha, gente, se você quer um emprego, faça, né, se prepare. O mínimo possível, né? Algumas coisas óbvias, exatamente, né? Ignorar o ambiente. Então, mais tecnicamente, o que tu olha numa pessoa que se candidata para uma vaga normalmente? Quais são os básicos que tu deixaria de dica como complemento daquele post que as pessoas deveriam estudar para aplicar para uma vaga nas empresas que tu tem trabalhado? Bom, o melhor lugar para você ter tudo descrito certinho. Bom, você pode ter o seu próprio website, claro, com tudo bonitinho lá, e você fala, tá aqui o meu currículo. Ou você faz como todo mundo faz, que tenha um LinkedIn. Atualiza o seu LinkedIn, deixa tudo bonitinho e descreve bem o seu LinkedIn. Então coloca lá, olha, eu trabalho com isso. Sei lá, o nome do meu cargo é programador PHP, programador Java, alguma coisa assim. Esse é o nome do seu cargo. Sou sênior, sou júnior, sou pleno, não sei, coloca lá. Mas tem um campo lá para descrever, assim, escreve tudo. Olha, no meu dia a dia eu faço isso, eu faço aquilo. Além de fazer Python, eu também cuido dos deploys. Então eu faço as pipelines aqui para deploy, eu cuido do GitHub, ou do GitLab, ou o que seja, Circle CI, não sei. Eu faço o deploy, eu faço isso, eu faço aquilo, eu escrevo teste. Então coloca tudo bonitinho lá. E se, é claro, a intenção é ir para fora, escreve tudo em inglês, porque é o idioma que todo mundo usa basicamente para trabalhar e para procurar no LinkedIn.
Sim. Ter o LinkedIn bem atualizadinho ajuda bastante. E aplica. Sim, Aplica, vai lá e aplica. Sim. Se não tentar, não vai passar nunca, né? Tu tem que ir tentando pra saber o que fazer. Sim, Então, legal. E aí, além do LinkedIn, assim, tecnicamente, o que tu olharia mais? Tu já foi dando algumas dicas aí de algumas entrevistas que tu não gostou, mas se um candidato fosse aplicar pra uma vaga, o que tu olharia tecnicamente e até que ficaria pro pessoal que ouvir aí, que é trabalhar fora, estudar mais? Por exemplo, o projeto lá que tu comentou, o que você geralmente olha quando alguém submete projeto, né? Mais técnico, assim. No caso da primeira etapa, né, que é olhar o currículo, né, em geral, eu olho se está de acordo com o que a gente postou dentro da descrição que a gente colocou para aquela vaga, né? Sim. Então eu olho lá. Em geral, eu não fico assim, tipo, olha, eu coloquei aqui na vaga que tem que ter 3 tecnologias, a pessoa tem 2. Ok, tem 2, legal, vem. Porque de repente a terceira aprende aqui dentro. Porque tecnologia você aprende, né? Uma linguagem de programação você aprende e por aí vai. Quando eu entrei nessa empresa aqui agora, eu não sabia Go. E agora Go faz parte do meu dia a dia todo. Há alguns meses já trabalhando com a linguagem, então comprei até o bichinho ali. Por acaso, Go é lindo, tá? Ok, vamos concordar em discordar. É uma boa linguagem, funciona bem. Eu gosto muito da tipagem e tudo mais. Mas enfim, eu não necessariamente olho se está 100% encaixadinho, porque eu também acho que a pessoa tem que entrar para aprender alguma coisa, na minha opinião, né? Mas claro, depende, tem empresas que querem, não, você tem que ter 100% da sopa de letrinhas que eu coloquei aqui. Mas no meu caso eu não exijo 100% da sopa de letrinhas. E depende muito do nível de senioridade que a vaga está pedindo. Se você está pedindo uma vaga para sênior e a pessoa tem 1 ano, vai ser difícil de conseguir encaixar. Porque a minha opinião, tá? Eu sei que tem pessoas que têm título de sênior com 1 ano e meio de carreira. E ok. Não ok, mas ok. Mas a minha opinião é que você precisa de ter as mãos calejadas, você precisa de tempo para poder, não só... Porque, assim, eu conheço, por exemplo, aqui no meu time tem um júnior aqui, ele acabou de se formar na faculdade, agora ele faz parte, ele fez o estágio na empresa e agora ele faz parte do nosso time, ele é júnior. Mas ele é um programador Go muito competente, ele sabe muito da linguagem, ele sabe mais do que eu da linguagem. Então, eu tenho aí, sei lá, eu parei de contar, muitos anos de carreira, e ele tem 1 ano, sei lá, contando com o estágio, ele já tem uns 3 anos de carreira, mas ele sabe bastante da linguagem Go. Porém, tem outras coisas, do tipo, se manter calmo quando o mundo está caindo, é uma coisa que você aprende com o tempo, sabe? Entender que, de repente, você fazer a sua própria solução ali não vai ser uma coisa muito boa, então você usa uma biblioteca para aquilo, é uma coisa que eu já tive que conversar com ele sobre. Então são coisinhas assim que, né, você depende de tempo para você aprender e você ter experiência daquelas outras coisas que vão além do código em si, né? Porque nós não somos pagos para escrever código, nós somos pagos para resolver problemas, e muitas vezes o problema nem é resolvido com a linguagem, o problema é resolvido perguntando para a pessoa, você quer mesmo isso daqui? Pensando bem, não vou usar isso não. Tá bom, obrigado. O melhor código é aquele que você não faz. Tem bastante gente que acaba subindo muito rápido na carreira, eu acredito que muito por causa de alguns jumpers que o pessoal fala até, que entram como júnior, ficam 1 ano, já mudam para outra empresa, e aí para entrar lá já entram, quero entrar como pleno já, e aí ponto, em 2 anos ele é sênior já. Sim. No final ele não teve uma experiência mais sólida, faz total sentido. Eu vou então passar para outra parte aqui que também eu acho interessante, principalmente quando a gente pensa em Alemanha, ou até se fosse falar Japão, China, né, que são diferenças culturais. Eu acho que talvez eu tive um pouco mais de facilidade, né, porque eu vim para Portugal, mas o Vinícius fez um episódio inteiro, tanto que só para falar das diferenças culturais, assim. Uhum. Tu também sentiu muita diferença quando tu chegou lá na Alemanha para trabalhar com a tua equipe? No começo eu achei que sim. Eu tive uma impressão de que as pessoas eram mais focadas, as pessoas eram mais do tipo, olha, não, esse é o meu horário de trabalho, eu estou
trabalhando, sabe? Eu tive essa impressão no começo, porque pelo menos, né, nos lugares onde eu passei antes no Brasil, né, na minha própria empresa, depois lá na Dafit, o pessoal era muito, né, chegar e dar bom dia pra todo mundo, né? Então, eu chegava muito cedo por causa do fretado, então cada pessoa que chegava dos 50, sei lá, que tinha no andar, eu tinha que cumprimentar, porque eu era o primeiro que chegava, né? Então a pessoa chegava e eu tava ali concentrado e vinha tapinha nas costas, mesma coisa dia, eu. não sei o quê. E ali eu achava que era mais, você chega de manhã, você vai pra sua mesa, às vezes você passa, fala bom dia, às vezes não fala e tá tudo bem. Mas aí com o tempo eu fui descobrindo que não era bem assim, né? Então, eu falei assim, ó, aquele ali tá com o Facebook aberto, aquele outro ali tá batendo papo com alguém em uma rede social, sei lá. Tu achava que o pessoal chegava e ficava fixado só no trabalho? Eu tinha essa impressão, assim, no começo. Mas depois eu fui percebendo que não era tão assim, né? Tinha, assim, bastante alemães na época, mas tinha ucranianos na época, tinha indiano, tinha... Quando eu entrei só tinha eu de brasileiro, depois entraram mais alguns, romenos também. Então, assim, mas aí com o tempo vai pegando um pouco mais de amizade, um pouco mais de... Né? Aí o pessoal brincava bastante, né? O pessoal tinha até aquelas arminhas Nerf, sabe? Ficava atirando no outro no escritório. Depois é que você vai vendo como é que as coisas funcionam de verdade, assim. E era um ambiente bem informal, bem descontraído, assim. Não tinha que usar roupa social, não tinha que bater ponto, por exemplo. Isso foi uma diferença bem interessante que eu achei, que não tem ponto, né? Não tem que bater ponto. Mas tu batia ponto no Brasil? No Brasil eu batia ponto. Mas aí aqui eu não... Mas claro, depende, cada empresa é uma empresa, né? Sim. Então eu não tinha que bater ponto e isso foi uma diferença que eu achei. Tu tinha alguma expectativa quando tu foi mudar, assim? Eu penso em mim, quando eu vim pra Portugal, eu não tava muito ansioso, mas eu tinha algumas expectativas, né? Eu pensava, nossa, o pessoal vai ser mais sério, eu acho que a questão de horário também vai mudar. Tu tinha alguma expectativa, alguma imagem de como que seria o teu escritório na Alemanha? Eu tinha essa preconceito, né? Sim, conceito formado previamente, de que tudo seria muito mais sério, mais organizado, não sei o quê. Então, assim, tinha uma certa seriedade, sim, tinha uma certa organização, sim. Uma coisa que eu achei de bem diferente é que as pessoas que me gerenciavam na época também tinham formação em TI. Então, isso eu achei bem diferente, porque não era... Eu conseguia sentar com o meu gerente e falar para ele, olha, isso aqui tá complicado por causa disso, disso e daquilo, e ele entendia. Com o tempo isso pode ser uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo também às vezes chega e fala, mas isso aqui é fácil, isso aqui eu sei fazer em meia hora. Eu falava, do seu jeito, de quem programou alguma coisa há 7 anos, era fácil de fazer mesmo. Agora hoje em dia, com nuvem, com não sei o que, é mais difícil, viu? Então, mas sim, eu tinha essa expectativa que seria tudo sério, diferente e tal. Mas, não sei se foi eu que me acostumei com a seriedade, eu não sei, mas, enfim. E uma coisa que eu senti muito quando eu vim pra cá, que eu até comentei com o Gabriel, com os Gabriéis, foi a questão dos alemães serem bem mais diretos. Tu chegou a sentir isso de, por exemplo, tu pode me ajudar? Não posso, porque agora tô fazendo outra coisa e tá tudo bem. Porque no Brasil não é assim, né? No Brasil a gente sempre tem aquele jeitinho brasileiro, fala que consegue mesmo quando não consegue. Aqui não, se um cliente pede pra você, cara, Vinícius, eu preciso de uma tarefa pra próxima semana. Não dá pra fazer, esse prazo não dá, tem que fazer daqui a um mês. O Gêner fez que foi até pro ar hoje, né? Hoje é dia 10 de novembro, que ele conta que no Canadá foi a mesma coisa. O pessoal foi bem mais direto do que no Brasil, em Quebec, né? Que ele até conta que não sabe se nas outras regiões são assim. Então, talvez, acho que parece que o resto do mundo, né, é mais direto do que a gente. Então o resto do mundo que tá errado. A gente tá certo. Sim, eu achei esse pessoal bem mais direto. E uma coisa que eu gostava quando eu comecei era que, por exemplo, vamos ter reunião às 3 para falar de não sei o quê. E a reunião tem hora para começar e hora para acabar. É das 3 às 3:30. Eu lembro que o pessoal chegava na sala às 3, começava a falar sobre o assunto. E às 3:30, se não tivesse terminado ainda o assunto, olha, gente, acabou o tempo da reunião, a gente vai ter que marcar outra para poder continuar, porque agora, sei lá, você tem que usar seu tempo para fazer outra coisa. A não ser que fosse alguma coisa muito urgente, tal, que tivesse que continuar lá arrastando e resolvendo. Mas eu lembro que no começo era bem assim mesmo, era bem, a reunião tem hora para começar, hora para terminar, e ninguém ficava muito de papinho, assim, antes da reunião, do tipo, e a reunião só vai começar às 3:15, sabe? Aí vai acabar às 5 horas, não sei o quê. Então eu gostava bastante disso, eu me acostumei bastante. Acho que a maioria das empresas, assim, pelo menos... Fico feliz de que as 2 últimas que eu passei aqui no Brasil tem bastante dessa mentalidade, assim,
Talvez não de não fazer aquele quebra-gelo no começo da reunião, mas são bem pontuais, assim, no sentido de 3 horas, vamos lá, vamos começar. No máximo dá 2 minutos, 3 minutos ali pra alguém entrar e já começa a trocar ideia e respeita o final das reuniões também, né? É muito nesse... Eu acho que uma coisa que... Quando os times entendem que primeiro, né, os gestores não estão ali só pra... vou ficar aqui vendo se tá tudo certo, tendo aquela visão macro, enchendo todo mundo, perguntando status, coisa que eu poderia olhar em algum lugar. Quando entende que não, o gestor tá ali por um motivo, que vai trazer de verdade valor pro dia a dia, até as reuniões de gestores mesmo começam a ser mais também olhadas com calma ali, né? Você fala, não vou desperdiçar ali, não vou marcar 3 horas só porque só tem gestor ali, vamos supor. E acho que isso é um ponto super positivo que eu acredito que algumas empresas brasileiras também já estão começando a fazer bastante. Sim. Mas uma coisa assim, porque o small talk, ele é onde você cria vários laços, né? Vocês não sentem essa diferença, não? Tipo, o Evaldo e até o Vinícius. Eu ia falar isso. Assim, eu não consigo falar se eu prefiro do jeito que a gente faz no Brasil ou na Alemanha. Eu acho que o meio termo era o ideal. A gente não tem aquele quebra-gelo. Pô, e aí o jogo como foi? E você vê que o teu colega gosta de futebol, você começa a falar sobre isso. Ou na Copa você vai pegar um café, alguma coisa que você já tem um assunto para puxar. Ao mesmo tempo, é muito mais direto e pro trabalho é melhor. Rende, eles meio que respeitam e valorizam o tempo da outra pessoa, né? O Evaldo está mais tempo aqui, eu acho que ele pode falar melhor. Então, que nem eu falei, no começo... Tu sentia, assim, né? Sim. Com o passar do tempo e com conhecendo melhor as pessoas, sei que lá o small talk foi passando a acontecer, a rádio peão foi passando a acontecer, a fofoquinha aqui e ali, essas coisas. Eles falam também, chamam de canto pra falar, você viu fulano, não sei o que, então assim... Tu só não estava integrado nela. É isso. Eu só não tava... Justamente. Eu ainda tava de fora. Eles ainda estavam falando de mim. Quando eu Você entrei, vê o brasileiro escovando o dente no banheiro? Daqui a pouco ele vai lavar a mão depois de sair do banheiro. Deixa. Não, isso que eu ia perguntar, porque eu ia falar, se você tem alguém, sei lá, não é possível que você tenha alguém que já fez uma amizade ali na Alemanha, que seja um alemão, e você fez uma amizade e chegou numa reunião, você não vira para um amigo seu lá, Vinícius, sei lá, no trabalho e pergunta do jogo assim no começo de uma reunião? Não dá, nem que seja uma pessoa mais próxima. Os caras, eles... É meio que interno, eles meio que ficam falando por sinais, eles respeitam mesmo. E aí depois acaba a reunião, eles ficam na reunião conversando, mas durante a reunião eles têm meio que os processos e eles se respeitam. Eles marcam reunião pra falar dos outros, que aí a gente vai sair pra beber ou pra comer hambúrguer. Tem esses encontros pra isso. Eu acho que você tinha que mudar pra empresa do Evaldo, cara, pra poder fofocar e falar mal dos outros lá. Não, eu já deixei, eu já vou mandar o meu currículo pra ele aqui no e-mail, depois você me passa o e-mail, Evaldo. Eu te mando o currículo, eu tô com o B2 aqui, Sim. Alemão. Onde eu estou atualmente, né, a gente não usa alemão, o inglês também é o idioma. Não, temos alemães no nosso time, no meu time tem alemães. E de vez em quando tô só eu e um alemão, ou 2, assim, a gente fala um pouco em alemão também. Mas, no geral, é inglês. Porque no meu time atualmente tem eu sou brasileiro, né? Aí tem 2 espanhóis, 4 alemães, mas 2 são estagiários. Então, são 2 alemães... 2 espanhóis e tem eu. Eu ia perguntar pra tu justamente sobre isso, porque pra mim foi uma coisa que eu senti, que por eu fui o primeiro estrangeiro da minha empresa e só tinha alemão. Então eles continuavam falando alemão entre eles, eles não se esforçavam pra falar inglês quando eu tava perto, por mais que eles soubessem falar inglês. E hoje em dia eu consigo me comunicar alemão, mas tem outros funcionários também que não sabem e continuam, eles não se esforçam pra falar inglês. A gente vai almoçar, tem um cara que não fala alemão, eles não pensam nele e continuam falando em alemão e meio que não é culpa minha. Eu ia perguntar se tu passou por isso também, mas pelo visto foi mais tranquila a integração, né? Porque já quando eu comecei lá em Bamberg ainda, o time já era bem internacional, né? E eu lembro que quando eu tinha que ir para os outros andares, assim, conversar com outros times, por exemplo, atendimento ao cliente ou o pessoal do financeiro, lá era basicamente eram só alemães, né? Porque atendimento ao cliente, você tem que falar alemão. E o pessoal do financeiro, né? Lidando lá com impostos e tudo mais. Então eles também eram só alemão. Então com eles eu tinha que às vezes usar um pouco mais do alemão. Mas no geral era inglês mesmo. Eu só usava alemão com quem realmente enrolava muito assim no inglês. Então não conseguia mesmo. Porque para essas áreas não era exigido o inglês.
Então eu acabava usando um pouco de alemão já lá com eles. E na cidade em si, né? Porque a cidade é pequena, então lá eu tive casos de ir em algum lugar assim, tentar falar inglês logo no começo e não dava. Então eu tinha que fazer mímica e tudo mais antes de aprender. Tu começou a estudar alemão aí formalmente? Sim. Aconteceu uma coisa assim, relativamente, sei lá, engraçada, não sei, mas uns 8 meses antes de surgir a oportunidade, antes de me contratarem, a minha esposa se interessou pelo idioma. Não me pergunte por quê. Ela se interessou, ela comprou um livro, começou a aprender um pouco de alemão assim por conta, mas por curiosidade também. E aí quando a gente veio, aí ela fez o curso assim numa escola, ela ia todos os dias para a escola para poder fazer o curso de alemão e depois o curso de integração. E eu fazia na empresa uma vez por semana, que a empresa pagava, ia a professora lá, a gente fazia durante o horário de trabalho, fazia 1 hora e meia de aula por semana. E aí eu estudei com essa professora e depois eu fiz a prova pro B1. Pro B1, mas já faz, sei lá, 5 anos, não sei. Fiz a prova pro B1, aí eu passei. E aí a brincadeira lá com os alemães era que eu era o único certificado falante de alemão, e não eles. Então eu era o único que tinha certificado. E depois o resto, sim, foi realmente usando no dia a dia, né? A gente realmente teve que aprender bastante lá, principalmente. Porque depois eu tive uma filha, né, aqui na Alemanha. Ela tá com quase 4 anos agora. E o processo foi todo em alemão, assim, todo durante a gravidez, todo pré-natal, e ir na ginecologista e fazer todo o processo. Foi tudo em inglês, desculpa, tudo em alemão. Tudo em alemão. Depois, a hora do parto e tudo mais, foi tudo em alemão, então. Parte burocrática de saúde, assim, é o que, pra mim, quando eu penso em Alemanha, Rússia, China, assim, é o que me dá medo, pensando em morar, né? Acho que nem tanto dia a dia pedir comida, porque aí tu aprende, se vira, mas quando tu pensa na parte burocrática, assinar um contrato, ter filhos, acho que complica mais. Complica. Mas é o que te força a aprender o idioma. E tu se adaptou bem à culinária aqui, alemã? Eu falo isso, eu falei isso pro pessoal, tipo, eu aprendi a cozinhar aqui na Alemanha, porque chegou uma hora que eu não queria mais comer Currywurst ou pizza e comida meio que pronta. Quando eu me mudei pra cá, hoje eu estou em Berlim, né? Faz quase 2 anos que eu estou em Berlim. Eu vim um pouco antes da pandemia. Mas antes eu morei nessa cidade pequena, 70 mil habitantes só. Bamberg, é o nome, e fica em português se fala Baviera. É a Baviera? É Bavária, vocês estão falando do começo? É Bayern. Me localizei. É onde o Lewandowski joga ali, aqueles lados. Enfim, é em Bayern. Lá, por exemplo, lá você não fala assim, é um restaurante típico alemão, não sei o que. Não, é restaurante. O nome é restaurante. Porque é o que tem lá, né? Então, assim, tem muita batata, tem muito porco, tem muita cerveja. E, sim, eu gostava bastante, assim, das comidas de lá. Eu me acostumei, eu gostava bastante de comer. Acabou me dando alguns problemas alguns anos depois. Então, tive que parar um pouco de comer essas coisas. Mas aí depois de mudar para Berlim, agora a nova paixão é a comida vietnamita, porque aqui em Berlim tem muito restaurante vietnamita. E a barato, comida e a comida é muito boa. Nos que eu vou não é tão... assim, tem os de rua. Né, 3 euros, prato gigante. Mas eu gosto bastante, assim, minha esposa, minha filha agora também já está começando a se aventurar ali, então a gente gosta bastante desse tipo de comida asiática. E em Berlim tem muita comida asiática. E é difícil aqui em Berlim de você achar comida alemã. O que o Vinícius falou que Berlim não é parte da Alemanha, é uma coisa que o pessoal fala também, que Berlim não é parte da Alemanha. É uma cidade bem cosmopolita, bem internacional. Eu tenho vizinhos alemães aqui onde eu moro, mas acho que são muito mais vizinhos estrangeiros, né? Então, é legal porque eu acabo, não sei, provando comidas de vários lugares e conversando com pessoas de vários lugares. Abre a mente, assim, né, pra outras culturas e tudo. Sim. Pô, foi bem legal saber que você tem uma filha de 4 anos, que vocês estiveram aí mesmo aí na Alemanha. Eu tenho bastante vontade de morar fora do Brasil em algum momento. Eu tenho uma filha também de 2 anos. E acho que é um dos meus medos, assim, hoje em dia, é pensar como vai ser pra ela. Eu sei que a adaptação dela seria muito mais fácil que a nossa até.
questões de língua, mas de tudo que ela precisa, assim, sabe, comida e tudo mais, acho que é um dos sustos que eu vou tomar, assim, mas é legal saber que você já tá vivenciando isso e acredito que tá sendo bem positivo, né, pra você tá aí até hoje. Assim, gente, eu ouvi alguns episódios, né, do podcast, então eu sei que é muito fácil pintar que morar fora é lindo, é maravilhoso, não sei o que, mas assim, não é. É vida como em qualquer outro lugar, então assim, tem problemas, né, tem gente ruim, tem gente boa, e você tem que se adaptar e tudo mais. Você tem sempre aquela sensação de, peraí, eu não pertenço aqui. Mas aí, no meu caso, né, que já tô aqui há um tempo já, então quando eu visito o Brasil, eu também fico com uma sensação de, peraí, será que eu ainda pertenço aqui? Então, mas como tem família, como tem o idioma e tudo mais, a sensação de pertencimento é maior, né? Aqui a sensação de pertencimento é menor, né? Não sei, se no Brasil você fala, conversando com as pessoas, você faz uma piada do Chapolin, do Castelo Rá-Tim-Bum, dessas coisas que a gente assistia, exato. As pessoas entendem, sabe? E aqui você não tem essa carga cultural para poder conversar com as pessoas, é um pouco diferente, né? Então você acaba falando mais sobre, filmes americanos dos anos 90, sabe? Que você assistiu e por um acaso eles assistiram também, então é o que acaba ligando, assim. Eu não sei quem foi que falou isso, mas é uma frase do tipo... morar no Brasil é muito ruim, mas é bom. Morar fora é muito bom, mas é ruim, sabe? É uma coisa desse tipo, assim. Eu acho que o que complica mesmo é a parte burocrática, quando você tem que conversar com a prefeitura, com o escritório de estrangeiros, essas coisas, é quando você realmente sente essas coisas e, sei lá, médico, essas coisas também é um pouco mais complicado. Em Berlim... você tem opções do tipo médicos que falam português e esse tipo de coisa, né? Então, eu tenho vizinhos brasileiros aqui que pediatra dos filhos não sei se é brasileira ou ela fala português, é algo assim, mas assim, é 1h30 de trem daqui, então, enquanto a pediatra da minha filha é aqui na esquina, a gente achou uma pediatra na esquina, ela só fala alemão, ela fala inglês também, mas a gente só se comunica em alemão, mas é aqui na esquina, então quando minha filha tá doente eu pego ela no colo e 10 minutos de caminhada estou, né, ali, não preciso pegar trem, não preciso pegar nada, então são opções assim que você tem que fazer, né? A comunicação é um pouco mais difícil, eu tenho que me preparar um pouco antes, né, e pensar, peraí, como é que é o nome disso daqui em alemão, né? Como que eu falo isso eu também tenho que fazer aqui. Quando eu vou no médico, então, assim... É os momentos de terror, assim, da linguagem pra mim, porque eu falo, como que eu vou falar isso? Eu vou no Google, tipo, aqui em Portugal às vezes, porque muda algumas palavrinhas, né? E aí eu fico, eu não quero na frente do médico não saber o que falar. Eu vou no Google, ou farmácia também comprar remédios, tem que sempre ir no Google antes, eu sempre pesquiso como que é, sei lá, encanador. Uma vez tive problema aqui, encanador não é encanador aqui, sabe? É picheleiro. Então tava eu lá no Google, procurar encanador em Portugal, não acho. Eu falei, como assim? Aí, como que é encanador em Portugal? E aí, põe isso ainda no alemão, que é uma linguagem muito mais complexa, assim, eu consigo sentir a dor de vocês nesses momentos, né? Pelo menos tu estudou ainda, né? Tu e o Vinícius estudou, porque senão seria bem mais complicado, né? Viver aí, tipo, fora do trabalho, né? A vida pessoal. Mas assim, sim, eu fazia as aulas lá e tudo mais, mas eu acho que por exemplo, eu nunca fiz, pra não falar que eu nunca fiz, eu fiz um curso de inglês, mas eu fiquei nesse curso por, sei lá, 2 meses, 3 meses, assim, eu vi que não era pra mim. Eu aprendi inglês mesmo, de verdade, foi jogando videogame, porque eu queria entender a história que estava acontecendo, então eu entendi ali, eu aprendi inglês basicamente com videogame, com música. E no open source também, né? Com open source, projeto de código aberto, tem muita coisa em inglês. Sim, ajudava também. Mas eu digo assim, interagir com o pessoal. Um pouco antes ainda da questão de TI entrar na minha vida, né? Eu já gostava muito de videogame, então foi basicamente, eu aprendi inglês ali, né? Porque te força a ler, entender as coisas e a tomar uma ação, né? Às vezes você tem que fazer alguma coisa. E rápido. Mais, então foi assim que eu aprendi. E aí o alemão, sim, as aulas ajudaram bastante, mas o que ajuda mesmo é o dia a dia, é você ouvir música, é você... Se você tem um vizinho, se você tem um colega, é falar com eles em alemão. Se eles mudam para inglês porque eles acham que você tem dificuldade, você tem que falar, não, espera aí, por favor, vamos continuar em alemão, porque eu quero
né? Eu quero aprender, eu quero praticar. E aí, se o seu colega tiver com paciência de te ensinar e tudo mais. Mas, de resto, assim, acho que pra mim, eu não pretendo fazer outras provas para B2, C1, essas coisas eu não pretendo. O que eu faço é eu continuo estudando todos os dias. Eu faço Duolingo. Muita gente fala Duolingo, não sei o que, mas eu faço Duolingo todos os dias ainda. Eu tô com uma ofensiva de 1090 dias, alguma coisa assim. Então eu faço todos os dias ali, são uns 10 minutinhos, que é só para refrescar mesmo a memória e algumas palavras e tudo. Mas eu tenho certeza, e eu já aceitei isso, que eu falo errado. Algumas coisas eu falo errado, eu uso o artigo errado, eu uso alguma coisa errada. E aí quando eu aprendo, eu passo a usar certo. Mas enquanto eu não aprendo, eu já aceitei que eu vou usando errado, até que alguém me corrija, ou então até que eu leia em algum lugar, ou até que alguma coisa assim. Agora, se ficar com vergonha de usar o idioma, porque eu vou falar errado, então eu não vou usar, aí você acaba não aprendendo. Então, questão de idioma você tem que usar mesmo. Eu me identifico muito com isso que tu tá falando, Evaldo, porque foi realmente exatamente o que aconteceu comigo também. Mesma coisa, professora particular no trabalho, porque ou eu trabalhava ou eu estudava. O que acontece é que quando o pessoal vem para a Alemanha, o caminho normal, geralmente, é você aprender alemão, aí você tem curso de integração, então você só usa o seu tempo para estudar, você consegue aprender gramática, do A1, A2, B1, B2, você tem uma formação melhor. Acho que o teu caso deve ter sido parecido com o meu, a gente foi aprendendo on the fly ali, na demanda, e é aquilo, tu vai falar errado, tem que saber que você tá falando errado, não tem que ter vergonha, e o que tu falou, cara, é o melhor conselho que tu pode dar, você tem que ter contato com o idioma. O que me ajudou bastante quando eu vim pra cá, com a questão de pertencimento e a questão do idioma, foi que eu me juntei num time de futebol. E ninguém fala inglês, só alemão. Então, primeiro que fazer amizade, tem muito... Eles têm um conceito aqui na Alemanha que são os clubes, são as Vereine. Então tem clube de foto, clube de comida, clube de... Do que tu imaginar, tem clube que as pessoas com o mesmo interesse se juntam para trabalhar ou para falar sobre aquele assunto. Então, uma dica para quem quiser vir para cá ou quem estiver aqui, procura um clube de alguma coisa que você goste e esteja em contato com o idioma. Minha professora falava isso. Escuta o rádio em alemão, tenta ver uma série em alemão, escuta a música em alemão. E é aquilo, aprender palavra, aprender palavra, aprender palavra. Eu tenho o B2, mas foi mais decorar, porque na verdade eu aprendi, eu não fiz o A1 e o A2, eu comecei pelo B1, e aí eu aprendi porque os caras do meu trabalho falavam só em alemão entre eles, e não tinha, ou eu aprendia, ou eu não aprendia. Não tem muito o que fazer, né? É aprender palavras, dedicar e querer aprender também, né? Sim, Aí o que eu faço hoje claro, isso foi quando eu mudei pra cá ainda, eu mudei o idioma do meu celular pra alemão também, né? Quando eu tenho que mexer em algum menu, alguma configuração, é tudo em alemão, ajuda. Hoje em dia, alguns jogos eu tento jogar em alemão, quando eu tenho tempo, né? Ter uma criança consome muito tempo, né? Assistir muito legal. É muito, muito legal, mas realmente é bastante tempo, né? Que hoje em dia eu penso, nossa, o que eu fazia antes? Eu não lembro o que eu fazia antes, porque agora todo o meu tempo parece que vai pra ela, né? E é fantástico, mas ao mesmo tempo onde que está o meu tempo, né? E tua filha também conversa em alemão? Ela fala. É assim, a gente tem uma história que é interessante, é engraçada, eu não sei como é que dá pra encaixar isso, mas o que acontece quando ela tinha, acho que 1 ano, alguma coisa assim, a gente ouviu falar sobre uma técnica chamada One Parent, One Language. Sim, conheço. Sim, tô ligado. Então, o que acontece? Eu passei a falar só inglês com ela e minha esposa só português. E a gente ficou nessa por 1 ano e meio, mais ou menos, assim. E aí, graças a isso, ela falava já português e inglês. Então ela aprendeu bem, ela consegue se comunicar nos 2 idiomas. E foi engraçado que quando a gente mudou para Berlim, aí conheceu outras crianças de outros países que por um acaso também falam inglês, então ela já conseguia se comunicar com essas crianças e brincar e tudo mais. E aí, quando ela foi entrar para Kita, que é a creche. A creche, né? Quando ela... exatamente. Quando ela foi entrar pra Kita, aí a gente pensou, peraí, agora ela vai ficar com 3, né? Acho que talvez seja muita coisa. Então, vamos mudar. Vamos ficar só em português em casa, porque em inglês ela já tem o suficiente. Já conversa com as outras crianças, já tá bom. E aí ela entrou pra Kita e lá ela começou a aprender alemão. Ela já tá lá faz 1 ano e pouco.
Tudo bem que tem pandemia, aí fecha aqui, tá, abre aqui, tá, passa 3 meses em casa, né? Então não é sempre que ela foi, mas ela fala. Só que agora ela, com quase 4, ela já tá bem mais consciente do que é um idioma, porque que as pessoas falam com idiomas diferentes e tudo mais. Ela entende quando passa alguém na rua falando um idioma que não seja um dos 3, e ela fala, peraí, esse não é um dos 3 que eu conheço, o que é esse, né? Aí eu falo, sei lá, isso é russo, inveja. sei lá, isso é... Eu queria ter esse problema. E aí ela aprendeu alemão, mas assim, às vezes em casa ela quer. Aí a gente fala um pouco de alemão com ela, mas às vezes eu tento falar alemão com ela e ela fala, ei, não. A gente fala português. Eu falo, tá bom, português. Ou então, às vezes eu vou falar alguma coisa com ela em inglês e ela fala, por que você tá falando inglês? Eu falo, pra gente praticar um pouco. Ela fala, tá bom, só um pouco. Ou então ela fala, não, eu quero falar português hoje. Eu falo, tá bom, hoje é português, então. Pois é, então assim, ela acaba falando, ela fala os 3 idiomas, português é o mais forte dela, ela fala bem já português, e inglês ela se comunica bem, não é perfeito, claro, ela é uma criança, e o alemão ela tá aprendendo bem também lá na Kita, e ela se comunica bem já, a professora fala que consegue entender ela melhor do que algumas crianças alemãs, acho engraçado isso. A dicção dela realmente é muito boa, assim, ela fala bem. Ela ainda fala coisas tipo plato, sabe? Em vez de usar o L, usa o L. Mas a professora tá bem feliz, assim, com a evolução, porque é uma preocupação, né? Como pais, né? Eu e minha esposa, a gente fica se perguntando e a gente pergunta lá na Kita como é que ela tá, ela se comunica, ela consegue explicar quando ela quer alguma coisa, ela consegue brincar com as outras crianças. Você fica preocupado. E a professora fala, não, ela tá super bem, ela tá falando, tá... Criança aprende mais rápido, né? Eles não tem medo de errar, então eles vão lá e falam e tudo mais. Né? Sim. Isso conecta um pouco com o que tu falou até, porque falando de criança, mas até voltando pro idioma para adultos, né? Que é de... Tu não trava por causa do teu alemão, do teu level, né? Mas ao mesmo tempo tu não fica conformado, né? Porque às vezes a gente fala assim pras pessoas, cara, fala assim mesmo. As pessoas ficam com nível baixo pra sempre, né? Só que, puta... Tudo bem, fala com o que tu tem, mas tenta aprender. Se tu ouvir alguém falar uma frase, né, corretamente, tenta anotar. Sei que eu não sou a melhor pessoa pra falar, que eu repito os mesmos erros. Não sei, minha mina, professora de inglês, coitada, sofre comigo, né? Porque eu repito os mesmos erros desde que a gente tá junto, mas pelo menos eu tento. Só, talvez eu tô tentando da forma mais efetiva, né? Porque se tu se conformar, que é o pior, né? Então, teve uma vez que eu li uma frase, foi um tweet de alguém que foi do tipo assim... Quando eu ouço alguém pronunciando... O tweet estava em inglês, né? E aí estava escrito tipo assim... quando eu ouço alguém falando uma palavra em inglês errado, eu respeito essa pessoa porque eu sei que ela aprendeu essa palavra lendo. Ou seja, ela não cresceu com o idioma, né? Então ela aprendeu essa palavra lendo. Então tem que respeitar que essa pessoa pelo menos tá ali e tá falando. Mas eu tive um caso assim que aconteceu lá na outra empresa ainda, né? Eu ainda era novo lá e que eu falei, eu não tinha feito curso, coisa assim, então eu aprender mesmo de verdade foi lá no dia a dia, né? Pra aprender inglês. E aí eu fui falar alguma coisa que eu fui falar public, só que eu não sabia que era public. E aí pra mim o U tem som de U. Então você imagina, em vez de falar public, eu falei public. E aí o pessoal ficou me zoando que eu falei pubic, sabe? Da região pública. E aí o pessoal me colocou o apelido lá e ficava me chamando de pubic o tempo todo e tal. Isso ficou uns 2-3 meses. Então assim, public é uma palavra que eu não erro mais. Né? Cara, mas aconteceu. Eu tenho outras que eu erro. Pelo menos eu errei começando em casa, que é de tentar falar olho e falar bunda, né? S. Volta e meia eu falo as paradas assim, mas eu errei vários nessa parte sexual. Eu vejo a cara da minha amiga assim, ela tenta ficar séria, sabe? Porque eu tô falando parada séria, só que ela faz assim, ela fala, tá, vai, o que eu falei errado, sabe? E ela fala, pelo amor de Deus, fala tipo gelo, ice, sabe? Fala assim que vai ser um erro mais honesto do que você falando por aí, ice, sabe? Cara, ela te deu uma ajuda. Tem muita gente que se confunde no before e after, por exemplo, várias coisas. Eu lembro que... É verdade, você já tinha comentado comigo. Eu lembro que, assim, faz alguns anos atrás, a palavra allow, pra mim, era, eu não sei, me vinha muito na cabeça alô. Aí tinha um amigo meu que toda vez que eu falava, ele pegava o telefone e ficava zoando. Aí, cara, eu nunca mais esqueci que é allow. Tipo... Então, são coisas que ajudam mesmo, né? Às vezes você tem que passar por essas, né?
O Sem som passar duo é por muito essas pra complicado pra aprender. gente. Mas então, pessoal, eu acho que a gente teve bastante coisa aí, principalmente nessa parte de cultura, linguagem, a gente consegue explorar todos esses tópicos aí muito mais. Evaldo, eu queria depois fazer um outro falando muito mais sobre a parte de Tech Lead, para entender qual que é a diferença de ser sênior para Tech Lead, de ser um Tech Lead numa equipe internacional e quais são os desafios, né? Porque a gente tem um episódio com o Gabriel Lima que eu achei bem legal. Acho que foi até o primeiro episódio que ele fala desse desafio de ser Tech Lead. E eu queria saber agora da perspectiva de um Tech Lead na Alemanha com uma cultura diferente, né? Porque a gente conversou muito sobre criar conexões com as pessoas. Mas, cara, como a gente cria conexões com as pessoas com background totalmente diferente? Como a gente cria empatia, né? Então a gente queria explorar mais esses assuntos no futuro. E agora eu queria saber se tu tem alguma palavra final para dar, deixar algum recado. E também onde que as pessoas conseguem te encontrar, se quiserem aprender um pouquinho mais do teu trabalho, né, do teu blog. Obrigado pela conversa hoje, foi bem legal. Sim, a gente falou bastante, né, sobre cultura, idioma e tudo mais. A gente também falou sobre aplicar, né? Não é aplicar, é sobre se candidatar para uma vaga e tudo mais. Eu acho que se tem uma dica que eu posso dar é se candidate. Você não precisa ter inglês perfeito, você não precisa encaixar em todas as sopas de letrinhas ali. Se candidata, faz o teste e de repente dá certo. Não precisa ser para fora, pode ser dentro do Brasil também, uma outra empresa que você queira trabalhar. Só se candidata, vai lá e tenta, porque o não já tá lá, né? Agora tenta buscar o outro, tenta buscar o sim. E se tiver essa ideia de sair, pratica inglês, é o que vai ajudar bastante. E treina, procura online provas, testes, porque principalmente as empresas grandes, o pessoal acaba compartilhando muito, olha, fiz um teste nessa empresa, o teste era esse, então você acaba achando essas coisas online também, dá para testar, dá para treinar também, praticar esse tipo de coisa. E tem mente que não é fácil, às vezes pode não ser fácil conseguir a vaga, mas depois você vê que ainda vem a parte mais difícil depois, que é toda adaptação, toda mudança e tudo mais. Realmente não é fácil. Mas gostei bastante de conversar com vocês. Foi um prazer. Pô, obrigado. Prazer é nosso. E onde que o pessoal consegue te encontrar? Tem o meu site, que é evaldojunior.com. Lá tem links para Twitter. Twitter acho que é o lugar onde estou, onde eu posto coisas e por aí vai. Tem os blogs que também estão lá, tem em português e tem em inglês. Não muito ativos, que nem eu já comentei, mas de vez em quando eu escrevo alguma coisa por lá. Twitter é onde eu realmente posto mais coisas, onde eu sou mais ativo. E é isso, acho que lá também tem contato por e-mail, coisa assim. Então, alguma dúvida, alguma coisa que quiser conversar, ou se quiser vir pra cá e pessoal aí, Python, Go, pode falar comigo. Top, vou deixar todos os links aqui na descrição do post, ou no YouTube, ou no próprio podcast. E Vinícius, se o pessoal quiser seguir, procurar mais do Pencast e ouvir outros episódios, onde que eles conseguem fazer isso? Cara, eu recomendo vocês seguirem a gente no Instagram, Pencast Oficial. Já aproveita e comenta aqui no post desse vídeo, se vocês querem que a gente fale também sobre idiomas ou sobre a parte de Tech Lead, que é um assunto muito interessante. Bastante gente pergunta, é um assunto que eu particularmente gosto bastante. Então, YouTube, Instagram, Twitter, segue lá, Pencast Oficial. Um prazer, Evaldo, conversar com você. Prazer te conhecer, cara. Bem legal. Vou pegar teu contato depois pra gente trocar figurinha aqui. E se um dia eu for pra Berlim, eu te mando uma mensagem. Ou se eu for pra Baumberg, eu te pergunto o que tem pra fazer lá. Tu deve conhecer todo mundo já. Prazerzão de conversar com você. Valeu aí, pessoal. Gabriel, Gabriel Rubens também. Valeu, pessoal. Até mais.